Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a paz, então, do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje, damos continuidade ao projeto Os 12 Passos da Recuperação à Luz do Espiritismo, Caminho de Libertação e Elevação Espiritual, realizado pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade. Hoje, então, vamos conversar sobre o quarto passo, que diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Ao ouvirmos essa proposta, talvez surja uma pergunta: será que realmente nos conhecemos? Com frequência, conseguimos identificar com facilidade as falhas, os comportamentos e as dificuldades das pessoas ao nosso redor, mas nem sempre dedicamos um mesmo olhar atento para dentro de nós mesmos. O quarto passo, então, nos convida justamente a este exercício de autoconhecimento. Não para nos julgarmos ou nos condenarmos, mas para, com sinceridade e coragem, reconhecermos as nossas virtudes, as nossas limitações, nossos medos, sentimentos, ressentimentos, atitudes e escolhas em diferentes questões. Fazer, então, um inventário moral é olhar para a própria consciência com honestidade, compreendendo quem somos e quais os aspectos ainda precisamos trabalhar para nos tornarmos pessoas melhores. Ao longo, então, deste encontro, vamos refletir sobre a importância desse processo, entendendo que o crescimento espiritual começa quando temos, então, a coragem de enxergar a nós mesmos com verdade, humildade e disposição para mudar. Essa reflexão ela será iluminada pelos ensinamentos do capítulo 17, Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Especialmente ali pelos textos, O Homem de Bem e Conhece-te a Ti Mesmo, que nos apresentam, então, o autoconhecimento aí como uma base indispensável da reforma íntima e da transformação moral, trazendo aí para nós importantes orientações sobre fé, oração e confiança em Deus em nossa caminhada. Então, para começarmos o tema de hoje, vamos fazer então a seguinte pergunta a nós mesmos. Afinal, o que queremos com a recuperação? Agora, então, é a hora exata para refletirmos sobre o nosso propósito. Será que buscamos apenas nos sentir mais confortáveis, felizes ou serenos? Ou queremos apenas gostar de nós mesmos? Mas surge uma questão ainda mais importante. Como podemos gostar de nós mesmos se nem ao menos sabemos quem somos? E é justamente, então, neste ponto que o quarto passo se torna essencial. Ele nos convida, então, a refletir. Começar a descobrir quem somos em realidade, nos dando, então, informações que iremos precisar para começar a gostar de nós e obter o que precisamos, então, deste programa. Então, este passo anuncia, então, uma nova fase na nossa recuperação. E tudo que aqui refletirmos será utilizado nos próximos passos como uma base que irá, então, retirando a nossa negação da doença da adicção, dos nossos defeitos e dos danos que causamos. Assim, gradualmente, chegaremos, então, a um despertar espiritual como uma cebola, que vai retirando ali camada por camada até chegar ao centro, ao ser puro, saudável, que está, então, dentro de nós. No Evangelho, temos que o verdadeiro homem de bem é aquele que questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos, que pergunta a si mesmo se não violou a lei divina, da justiça, a lei da caridade, do amor, se questiona se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se fez aos outros tudo o que gostaria que fosse feito a ele. Assim, o quarto passo vem nos auxiliar para que encontremos as qualidades do nosso caráter e identificar a natureza das nossas falhas. É um processo de inventário sobre nós mesmos, a caminho então da liberdade e do crescimento. Porque muitos dos problemas não começam na primeira vez em que se usou drogas, mas muito antes disso. Frequentemente, já havia então sentimentos de isolamento,
de incompreensão ou indiferença muito antes do uso. E, na verdade, muitas vezes foram justamente essas dores emocionais e dificuldades internas que levaram então à busca pela droga como uma forma então de alívio ou de escape. O nosso inventário nos revelará dores e conflitos não resolvidos do nosso passado. E isso é necessário para termos então a consciência de não estarmos mais à mercê deles. O Evangelho ainda nos acalma o coração, porque nos esclarece que nós mesmos temos a necessidade de tolerância. E, além disso, recorda as palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, que atire, a primeira pedra. Agora, então, temos uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque está disposto, então, a olhar para si mesmo, enfrentar os medos do passado, se resolver com eles e seguir adiante nessa caminhada. Então, você está preparado? Melhor, a pergunta certa: você está preparado para este encontro consigo mesmo? Olá, boa noite. É uma alegria estarmos aqui de novo com mais um vídeo refletindo sobre o quarto passo. E para isso será útil realizar algumas reflexões antes da gente seguir. E pensando sobre os benefícios que teremos, vamos pensar: tenho quaisquer reservas quanto a trabalhar esse passo? Quais? Quais os benefícios que poderei obter ao fazer um inventário moral, destemido e minucioso de mim mesmo? Por que eu não deveria adiar o momento de trabalhar esse passo? Quais são os benefícios de não adiar? Então, como podemos superar todo o nosso medo? Trabalhar no nosso inventário e ir em frente, apesar do medo, significa ter coragem de agir, não importando como nos sentimos. Coragem para sermos honestos com nós mesmos significa ter fé nesse processo, confiar no nosso poder superior que nos dará toda e qualquer força necessária para passar por esse período. E sim, esse passo demanda muito trabalho, mas podemos nos sentir encorajados ao saber que não há um prazo para concluí-lo. Podemos fazer em etapas, um pouco de cada vez, até acabar. A única coisa importante é trabalhar com constância, não desistir. E teremos dias em que nos parecerá insuportável avançar, onde vamos nos questionar se vale a pena. E então, vamos lembrar que o que estamos fazendo é uma coisa mais amorosa possível que estamos fazendo por nós. Podemos nos permitir sentir medo, se isso é o que estamos sentindo. Podemos ter receio do que vamos encontrar. É normal em qualquer processo de mudança. Se nossos inventários revelam padrões que são destrutivos, não podemos continuar a praticar os mesmos comportamentos sem sentir dor. E isso significa abrir mão de algo, de um determinado comportamento que achávamos imprescindível, uma relação, um ressentimento que foi alimentado por anos. O medo de abrir mão de algo nos torna dependentes, mesmo sabendo que não é bom para nós. Mas não podemos deixar que isso nos paralise. Temos então que encarar os fatos e agir com coragem. Algumas vezes, nossos inventários revelam que todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelas nossas escolhas erradas, e isso pode nos causar desapontamento, colocando à prova o nosso esforço. Então, será que realmente tudo que estou fazendo está resultando? Será que esse esforço não resultou em uma cicatriz superficial?
Um inventário inicia sempre um processo de mudança e de liberdade. Então, por que não deveria ser assim agora? Vamos refletir sobre isso. Estou com medo de trabalhar esse passo? Qual é o meu receio? O que significa para mim ser profundo e destemido? Estou trabalhando com meu padrinho ou madrinha e falando com outros adictos? O que mais estou fazendo para ter certeza de que conseguirei lidar com tudo aquilo que for revelado nesse inventário? E muitas vezes, né, a palavra moral, ela é associada a ideias desagradáveis. Ela pode ser vista como um código de conduta aí muito rígido, ou podemos nos fazer pensar em pessoas consideradas exemplos de moralidade, ou mesmo em pessoas que se julgam melhores aí que nós. Ouvir essa palavra também pode nos despertar rebeldia contra a moral imposta pela sociedade e o ressentimento contra autoridades que nunca aprovam nossa moralidade. A cada um de nós cabe, então, determinar o quanto isso é verdade. Então, aqui, a palavra moral não tem nada a ver com códigos específicos de comportamento, normas da sociedade ou julgamento de alguma figura de autoridade. O inventário moral, para nós, é algo que usamos para descobrir nossa própria moralidade individual, os nossos valores e princípios. Não é necessário, então, associá-los, seja de que maneira for, aos valores de outras pessoas. Então, vamos pensar. Sinto-me incomodado com a palavra moral? Por quê? Sinto-me incomodado com as expectativas da sociedade e com o medo de não conseguir, de não poder e jamais ser capaz de me ajustar a elas? Que valores e princípios são importantes para mim? Nesse sentido, então, o quarto passo nos pede que façamos um inventário de nós mesmos e não então das outras pessoas. Quando começamos a olhar para nossos medos e nossos ressentimentos, nossos comportamentos, crenças e segredos, nos damos conta de que eles estão atrelados a outras pessoas, a instituições e até mesmo organizações. Então é importante compreender que estamos livres para escrever tudo o que for necessário a respeito, então, dos outros, contando que nos leve a descobrir o nosso papel na situação. Realmente, a maioria de nós não consegue, a princípio, separar, então, a nossa parte aí dos outros. Então, para dar continuidade, precisamos olhar para todos os princípios espirituais que começamos a praticar nos 3 primeiros passos. Temos que ser meticulosos e muito honestos conosco, pensando em tudo aquilo que escrevemos e nos perguntando se é verdade ou não. Temos que ter muita coragem para enfrentar os nossos medos e seguir adiante. E para isso, a nossa fé e a nossa confiança irão nos ajudar quando estivermos num momento difícil e quisermos desistir. Segundo o Evangelho, em algumas pessoas, os laços que as prendem às coisas materiais estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, porque não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que possuem. Então, mais uma vez, vamos pensar: em que medida a minha decisão de trabalhar o quarto passo é uma demonstração de coragem, de confiança, de fé, de honestidade, de boa vontade? Nesse sentido,
pegue um bloco de notas ou qualquer coisa que possa servir para registrar o seu inventário. Fique tranquilo. Evite quaisquer distrações no local onde você planeja escrever o seu inventário. Reze para ter capacidade de ser minucioso, destemido e profundo. E não se esqueça de se manter em contato com seu padrinho ou madrinha ao longo de todo esse processo. Por fim, sinta-se à vontade para ir além daquilo que é perguntado a seguir. Tudo que passar pela sua cabeça é material para o inventário. Então, durante esse processo de registro do inventário, vamos falar sobre ressentimentos, sentimentos, culpa, vergonha, medo, relacionamentos, sexo, abuso, qualidades e segredos. Então, vamos começar a estruturar o inventário. Vamos falar de ressentimentos. Então, vamos começar pensando que, quando voltamos a experimentar velhas emoções, quando somos incapazes de esquecer, quando não conseguimos perdoar e deixar para trás algo que nos perturbou, fazemos uma lista dos nossos ressentimentos nesse quarto passo, por uma série de razões. Primeiro, porque explorá-los vai nos ajudar a largar a velha raiva que está afetando as nossas vidas hoje. Segundo, porque identificaremos de que forma estivemos predispostos a nos desapontar com os outros, especialmente quando nossas expectativas eram muito altas. E, por fim, fazer uma lista dos nossos ressentimentos irá revelar padrões que nos mantiveram presos em um ciclo de raiva, de autopiedade ou ambas. Então, responda com sinceridade. Sinto ressentimento em relação às pessoas? Explique as situações que o conduziram ao ressentimento. Sinto ressentimento em relação a que instituições, escola, governo, instituições religiosas, correcionais ou cívicas, explique as situações que o levaram a esse ressentimento. Qual foi a motivação ou crença que me levou a agir de tal forma nessas situações? Como a minha desonestidade contribuiu para gerar meus ressentimentos? Como minha incapacidade ou falta de vontade para experimentar determinados sentimentos me levou a desenvolver ressentimentos? De que forma o meu comportamento contribuiu para os meus ressentimentos? Tenho medo de reconhecer a minha participação nas situações que causaram meus ressentimentos? Por quê? Como meus ressentimentos afetaram minhas relações comigo mesmo, com os outros e com o poder superior? Que motivos repetidos observo nos meus ressentimentos? Bem, vamos falar então agora sobre sentimentos, né? Queremos então examinar os nossos sentimentos pelas mesmas razões que nos levaram então a examinar os nossos ressentimentos. Isso irá então nos ajudar a descobrir o papel que desempenhamos em nossas vidas. Além disso, a maioria, quando entra em recuperação, já esqueceu como é a experiência de sentir. Mesmo que esteja há algum tempo na Irmandade, no programa, ainda está descobrindo novas informações de como escondem aí os seus sentimentos. Então, vamos refletir. Como eu identifico os meus sentimentos? Quais são os sentimentos que tenho mais dificuldade de experimentar? Por que tentei esconder os meus sentimentos? De que forma tentei negar como realmente me sentia?
Quem ou o que provocou determinado sentimento? Que sentimento foi esse? Quais foram as situações? Qual foi o meu papel em cada situação? Qual foi a minha motivação ou em que eu acreditei para agir como agi nessas situações? E o que eu faço com os meus sentimentos, uma vez identificados? E há, na verdade, então, duas formas: de culpa ou de vergonha. Uma real e outra aí imaginária. A primeira, então, cresce diretamente da nossa consciência. Nos sentimos, então, culpados porque fizemos algo que vai contra os nossos princípios ou prejudicamos alguém e ficamos, então, envergonhados. A culpa imaginária resulta de algumas situações que não foram causadas por nós, pelas quais não fomos responsáveis. Precisamos então olhar para a nossa culpa e vergonha para poder então distinguir essas situações. E precisamos assumir o que é verdadeiramente nosso e esquecer o que não é. Então vamos responder então sobre isso. Em relação a quem ou por que me sinto culpado ou envergonhado? Explique as situações então que desencadearam esses sentimentos. Quais dessas situações me causaram então vergonha, embora eu não fosse responsável por criá-las? Nas situações causadas por mim, qual foi a motivação ou a crença que me levou a agir assim? Como o meu comportamento contribuiu para a minha culpa e vergonha? E nesse sentido aparece o medo, né? Então, se a gente pudesse olhar para a doença da adicção sem os seus sintomas primários, né? Isso é, separada do uso de drogas ou de outros comportamentos compulsivos, e sem a sua característica mais óbvia, encontraríamos um pântano de medo egocêntrico. Temos medo de nos ferir, ou talvez apenas de sentir intensamente, e por isso vivemos uma espécie de meia existência, passando pela vida sem vivê-la plenamente. Temos medo de tudo que nos faça sentir, por isso nos isolamos e nos retraímos. Temos medo do que as pessoas vão pensar, que elas não gostem de nós, por isso usamos drogas para nos sentir mais confortáveis conosco. Temos medos de ser pegos fazendo algo errado e ter que pagar um preço, por isso mentimos, trapaceamos ou magoamos os outros para nos proteger. Temos medos de ficar sozinhos, por isso usamos e exploramos os outros para evitar os sentimentos de solidão, rejeição ou abandono. Temos medo de não conseguir o suficiente, seja do que for. Por isso, perseguimos o que queremos de forma egoísta, não nos preocupando com os danos que causamos ao longo do processo. Por vezes, quando obtemos coisas importantes para nós em recuperação, tememos perdê-las e por isso começamos a comprometer os nossos princípios para proteger. Precisamos cortar o medo egocêntrico e interesseiro pela raiz, para que ele não tenha mais o mesmo poder destrutivo. Então, vamos pensar e responder sobre isso. De que ou de quem tenho medo? Por quê? O que tenho feito para esconder o meu medo? Como tenho reagido negativa ou destrutivamente ao medo? O que mais receio olhar ou revelar sobre mim mesmo? O que acho que irá acontecer se eu fizer? Tenho enganado a mim mesmo devido ao meu medo? Como? E precisamos escrever então sobre relacionamentos no quarto passo. Todos os relacionamentos,
não apenas aí os românticos, para poder compreender aonde as escolhas, as crenças e comportamentos resultaram, então, em ligações destrutivas ou doentias. Precisamos, então, olhar para as relações, então, com familiares, cônjuges ou companheiros, amigos atuais ou antigos, colegas e antigos colegas, vizinhos, pessoas da escola, de clubes, de organizações cívicas e de outro tipo, né, representações da autoridade, como a polícia, instituições e qualquer outras pessoas ou coisas que possam lembrar. Deveremos, então, examinar também a nossa relação, então, com o poder superior. Podemos nos sentir tentados a omitir os encontros que não tenham durado muito, ou algum envolvimento sexual de uma noite só, por exemplo, ou talvez uma discussão com um professor cuja aula abandonamos, mas essas ligações também são importantes. Se for algo em que pensamos ou que sentimos, é material para o inventário. Então, vamos refletir. Que conflitos na minha personalidade dificultam manter amizades e ou relações aí afetivas? Como o meu medo de ser ferido afetou as minhas amizades e relações afetivas? Como sacrifiquei amizades platônicas em favor então de relações românticas? De que forma procurei relacionamentos compulsivamente? Nas minhas relações com familiares, sinto-me às vezes como se estivéssemos presos na repetição dos mesmos padrões, sem qualquer esperança de mudar. Que padrões são esses? Qual é o meu papel em perpetuá-los? Como tenho evitado a intimidade com amigos, companheiros ou cônjuges e familiares? Tenho tido problemas em assumir compromissos? Descreva. Alguma vez já destruí relacionamentos por acreditar que ia ser ferido de alguma forma e, portanto, saí da situação antes que isso viesse a acontecer? Descreva. Até que ponto levo em consideração o sentimento dos outros nas minhas relações? No mesmo plano que os meus? Considero-os mais importantes do que os meus? Ou menos importante do que os meus? Ou nem penso neles? Já me senti vítima em alguma das minhas relações? É uma observação aí. O foco dessa pergunta é descobrir então a nossa responsabilidade quando armamos situações para sermos vítimas, ou ainda evidenciar de que forma as nossas expectativas muito altas contribuíram para ficarmos desapontados com as pessoas. Não se trata então de fazer uma lista de exemplos aonde fomos então realmente vítimas. Então, descreva. Como têm sido minhas relações com os vizinhos? Noto alguns padrões permanentes, independentemente dos lugares aonde morei? Como me sinto em relação às pessoas com quem e para quem trabalhei? Como meus pensamentos, crenças e comportamentos me causaram problemas no trabalho? Como me sinto em relação às pessoas com quem estudei, tanto na infância como no presente? Sentia-me pior ou melhor do que os outros alunos? Precisava competir pela atenção dos professores? Respeitava as autoridades ou me rebelava contra eles? Alguma vez pertencia a clubes ou sociedades organizadas? Aí uma dica, né? O NA é aí um exemplo de sociedade aí organizada. Como me sentia em relação a outras pessoas no clube ou nessas sociedades? Fiz amigos? Entrei para clubes com grande expectativa, mas me decepcionei depois de algum tempo? Quais eram as minhas expectativas e por que não foram alcançadas? Qual foi o meu papel, então, nessas situações? Alguma vez
Fui internado em um hospital psiquiátrico, prisão, ou estive de alguma forma detido contra a minha vontade? Que efeito isso teve na minha personalidade? Como eram as minhas interações com as autoridades? Eu seguia as normas? Ou alguma vez quebrei as regras e depois me senti vítima quando fui apanhado? Antigas experiências envolvendo confiança e intimidade me magoaram e me levaram ao afastamento? Descreva. Alguma vez terminei uma relação mesmo quando existia potencial para resolver os conflitos e lidar com os problemas? Por quê? Eu me modificava de acordo com quem estivesse à minha volta? Descreva. Já descobri coisas sobre a minha personalidade, talvez em inventários anteriores, da quais não gostava, e depois agi para compensar exageradamente este comportamento? Por exemplo, podemos ter descoberto aí um padrão de dependência dos outros e depois o compensávamos exageradamente, tornando-nos excessivamente autoconfiantes? Descreva. Quais defeitos estão mais em evidência nas minhas relações? Desonestidade, egoísmo, controle, manipulação, etc. Como posso modificar o meu comportamento para começar a ter então relações saudáveis? Tenho desenvolvido algum tipo de relação com um poder superior? Como isso foi mudado ao longo da minha vida? E que espécie de relacionamento tenho agora com o meu poder superior? Falar de sexo é uma área muito difícil para a maioria de nós, e de fato podemos nos sentir tentados a parar por aqui pensando: chega, isso já foi longe demais. De forma alguma irei catalogar o meu comportamento sexual, mas temos que superar rapidamente essa má vontade. Poderá ser útil pensar nas razões pelas quais precisamos tomar essa atitude, pois queremos estar em paz com a nossa própria sexualidade. E é por isso que precisamos incluir as nossas crenças e comportamentos sexuais no inventário. É importante lembrar a essa altura que não estamos fazendo um inventário para nos compararmos com aquilo que julgamos ser normal para os outros, mas apenas para identificar os nossos próprios valores, nossos princípios e as regras morais. Então, vamos responder sobre isso. Como meu comportamento sexual se baseava no egoísmo? Tenho confundido sexo com amor? O que resultou dessa confusão? Como tenho usado o sexo para tentar evitar a solidão ou preencher um vazio espiritual? De que maneira procurei ou evitei o sexo compulsivamente? Houve alguma prática sexual que me deixou envergonhado ou com sentimento de culpa? Qual? Para que me senti assim? Alguma de minhas práticas sexuais machucou a mim mesmo ou aos outros? Sinto-me à vontade com minha sexualidade? Caso contrário, por que não? Sinto-me à vontade com a sexualidade dos outros? Caso contrário, por que não? O sexo constitui um pré-requisito em todas ou na maioria das minhas relações? O que significa para mim uma relação saudável? E agora, então, vamos falar sobre abuso. E precisamos entender aí o maior cuidado antes de iniciar, então, essa sessão. Na verdade, talvez até seja necessário adiar esse assunto aí para uma fase posterior aí da recuperação. Então, devem utilizar aí, então,
todos os recursos disponíveis para tomar aí a decisão quando começar, então, a essa sessão sobre abuso. É preciso, então, estabelecer um próprio critério quanto ao fato de estar ou não preparado aí para aguentar a dor que irá causar. Então, fale com o padrinho, com a madrinha, recorra, né, à oração, né? Talvez o padrinho ou a madrinha possa lhe ajudar, ou então tenha que procurar ainda outra pessoa. Se decidir ir adiante, deve estar então ciente de que o trabalho nessa área do nosso quarto passo será provavelmente aí o mais doloroso e que irá fazer nesse programa de recuperação. Então, registrar aí os momentos em que foram então negligenciados ou feridos pelas pessoas que deveriam então estar amando e protegendo certamente nos causará alguns dos sentimentos aí mais dolorosos que vencerá. Contudo, é importante fazer isso, né, quando estiver, então, preparado. Enquanto mantiver, então, a dor escondida dentro de você, em segredo, ela poderá, então, levar a agir aí de uma maneira que não queremos, ou poderá aí contribuir aí para uma autoimagem negativa ou a outras crenças aí destrutivas. Então, deixar a verdade vir à tona inicia aí um processo que pode, então, conduzir ao alívio aí dessa dor, pois você não teve culpa. Então vamos refletir. Alguma vez sofri abuso? Por parte de quem? Que sentimentos tive ou tenho agora a este respeito? O fato de ter sofrido abuso afetou as minhas relações com os outros? Como? Se eu tenho me sentido vítima durante grande parte da minha vida, por ter sofrido abuso na infância, que passos posso dar para ter devolvido então a plenitude espiritual? Meu poder superior pode ajudar? Como? É possível também que tenha abusado de outras pessoas, física, mental ou verbalmente. Falar então sobre isso certamente causará bastante vergonha. E não podemos deixar então que essa vergonha se transforme em desespero. É importante então encarar o comportamento, aceitar a responsabilidade por ele e se esforçar então para mudá-lo. E escrever então sobre isso é a primeira atitude a tomar. Trabalhar os passos que faltam irá então nos ajudar a fazer as reparações por aquilo que foi feito aos outros. Então vamos refletir. Alguma vez abusei de alguém? De quem e como? O que estava sentindo e pensando antes de prejudicar alguém? Culpei a minha vítima ou inventei desculpas para o meu comportamento? Descreva. Confio no meu poder superior para atuar na minha vida e me prover com o que preciso para que eu não tenha mais que prejudicar seja quem for? Estou disposto a viver com os sentimentos dolorosos até que eles sejam modificados pela prática dos passos? Então, a maioria das perguntas anteriores se destinou a nos ajudar a identificar a natureza exata das nossas falhas, informação de que iremos precisar para o quinto passo. Também é importante olhar para aquilo que fizemos de bom e que tenham tido um impacto positivo em nós mesmos e também nos outros. Queremos fazer isso por duas razões. Primeiro, para termos um quadro completo de nós mesmos através do trabalho do quarto passo, não um quadro tendencioso. E segundo, para saber quais aspectos do nosso caráter e comportamento queremos preservar nas nossas vidas. Então, vamos pensar sobre isso. Que qualidades tenho das quais gosto? Do que os outros gostam? Quais qualidades me são úteis? De que forma tenho demonstrado consideração por mim mesmo e pelos outros?
Que princípios espirituais estou praticando? Como isso tem modificado minha vida? Como minha fé e confiança no poder superior tem crescido? Em que se baseia a minha relação com meu padrinho ou madrinha? Como vejo essa experiência positiva se refletir em outras relações? Que objetivos alcancei? Tenho agido para atingir outras metas? Quais são e como estou agindo? Quais são os meus valores? Quais me comprometi a seguir e como? Como estou demonstrando minha gratidão pela recuperação? Antes de terminar, devemos parar para refletir. Há alguma coisa que nos tenha escapado intencionalmente ou não? Há alguma coisa que achamos ser tão ruim que não podemos incluir no nosso inventário? Em caso afirmativo, devemos ficar certos de que muitos já trabalharam esse passo e ainda não surgiu nenhuma situação que fosse tão singular que nos levasse a criar um novo termo para descrevê-la. Manter segredos constitui uma ameaça à nossa recuperação. Enquanto estivermos mantendo um segredo, estaremos de fato colocando uma restrição no nosso programa. Então vamos pensar. Há algum segredo sobre o qual não tem ainda escrito? Qual? Outra questão que devemos nos colocar é se existe alguma coisa nesse inventário que seja um exagero da realidade ou que não seja de todo verdade. Quase todos nós chegamos com dificuldade de separar a realidade da ficção nas nossas vidas. A maioria de nós havia acumulado bravatas que estavam tão distorcidas que talvez contivessem apenas uma parte da verdade. Inventamos porque queríamos impressionar os outros. Achávamos que não havia nada que fosse verdade e que nos fizesse sentir bem. Por isso, inventamos mentiras numa tentativa de parecer melhores. Mas não precisamos mais fazer isso. Estamos construindo uma verdadeira autoestima através do trabalho do quarto passo. Não uma falsa, baseada em alguma imagem distorcida. Agora é hora de contar a verdade sobre nós. Há alguma coisa nesse inventário que não seja real ou qualquer história que eu tenha contado inúmeras vezes, mas que não seja verdadeira? Terminar o quarto passo pode representar muitas coisas. Talvez nos desiluda, talvez nos alegre, talvez nos provoque desconforto. Seja qual for o sentimento, podemos, no entanto, sentir satisfação com o que conquistamos. Este passo irá proporcionar a base de o que faremos no quinto passo, até o nono. Chegamos então ao final então desse episódio, que foi dedicado então ao quarto passo, né, do projeto Os 12 Passos de Recuperação à Luz do Espiritismo. É um dos momentos então mais profundos e transformadores aí da jornada de recuperação, né, e de crescimento espiritual. Sabemos então que esse passo é um pouco mais extenso, mas que nos convida então a refletir sobre questões delicadas e muito pessoais. Por isso, ele não precisa e nem deve ser realizado de uma forma apressada. Ele trata-se de um processo que exige tempo, sinceridade, coragem e, acima de tudo, paciência consigo mesmo. Então, se necessário, assistam a esse estudo novamente, façam pausas, reflita com tranquilidade e responda às questões propostas com calma e honestidade. O objetivo não é fazer um inventário perfeito, mas iniciar então um processo verdadeiro aí de autoconhecimento,
identificando então com amor e responsabilidade aquilo que precisa ser compreendido, que precisa ser aceito e transformado. Lembremos que Deus não espera de nós a perfeição imediata, mas o esforço sincero de nos conhecermos e de nos transformarmos a cada dia, a cada descoberta, a cada reflexão, a cada passo dado em direção, então, à verdade interior, representa, então, uma importante conquista para o espírito. Que possamos, então, encerrar esse episódio com a certeza de que nenhum esforço de renovação é em vão. Cada passo dado em direção ao bem, por menor que pareça, representa uma vitória do espírito sobre as suas próprias limitações. Como nos ensina então Emmanuel, não te detenhas nas sombras dos erros passados. Acende então a luz do bem e segue então adiante. Lembre-se que você nunca está sozinho. Deus, Jesus e a espiritualidade amiga caminham ao seu lado, sustentando seus esforços e amparando cada passo dado em direção à sua renovação. Muita paz a todos, que Deus os abençoe e fortaleçam nessa caminhada. Esperamos então por você no próximo vídeo, quando daremos então início ao estudo aí do 5º passo. Gratidão. Nas aflições da vida, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos convida a refletir sobre a nossa postura ao lidar com essas situações. É um convite inspirador para enfrentar os desafios com coragem e determinação. Afinal, mantendo a visão positiva de que podemos superar as adversidades, encontramos o melhor caminho para a nossa jornada. Emmanuel, assim, começa a reflexão que vem em nosso auxílio. Em verdade, quando as aflições se sucedem umas às outras, simultaneamente em nossa vida, sentimos-nos a feição do viajador perdido na selva, intimado pelas circunstâncias a construir o próprio caminho. Quando atinjas um momento assim obscuro, em que as crises aparecem gerando crises, não atribuas a outrem a culpa da situação embaraçosa em que te vejas, e nem admitas que o desânimo se te aposse das energias. Analisa o valor do tempo e não canalizes a força potencial dos minutos para os domínios da queixa ou da frustração. Ora, levanta-te dos obstáculos em pensamento e age em favor da própria libertação na certeza de que, por trás da dificuldade, a lei do bem está operando. Emmanuel reforça a necessidade de encararmos os momentos sombrios e desoladores como desafios a serem superados, ao invés de nos entregarmos ao desânimo. Além disso, é preciso se conscientizar do valor do tempo, de modo a não desperdiçar a nossa energia com lamentações, revoltas ou arrependimentos. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo com aqueles que estejam enfrentando momentos difíceis na caminhada da dependência e da recuperação, ou que necessitem de uma palavra amiga, de um acolhimento e esperança. Até breve, que assim seja.